Os residenciais para a terceira idade são a moradia de 350 mil idosos no Brasil. O número representa 1,5% dos 32 milhões de idosos do país, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. As ILPIs, Instituições de Longa Permanência, abrangem parte desse público. Elas servem como residências coletivas para idosos com diferentes graus de dependência, mas onde o tratamento médico não é o elemento central. Com o envelhecimento da população brasileira, a tendência é que as instituições de longa permanência sejam mais procuradas. Segundo o levantamento realizado pelo IBGE em 2021, pessoas com 60 anos ou mais representam 14,7% da população. Nos últimos 9 anos, o número de idosos no Brasil aumentou 39,8%. Marina Lemes é uma dessas moradoras. No residencial Dona Quiera há 4 anos, a aposentada já está acostumada à rotina e já fez grandes amigos. Eu estava muito sozinha em casa, num apartamento grande, sozinha, eu só tenho um filho e ele é casado, não mora aqui, mora em Santana do Livramento e eu estava muito sozinha. Claro, a gente tem algumas amigas, mas elas também têm as ocupações delas, a vida delas, e eu estava muito sozinha, por isso que eu vim para cá. Todas aqui são minhas amigas, mas tem umas que é mais próximo. Ah, sim, ela é próxima. É, porque a gente se senta mais perto, então por isso. O residencial é uma das ELPIs distribuídas por Porto Alegre. A instituição privada conta com 3 sedes e oferece um serviço capaz de atender diferentes necessidades. Os residentes são, em sua maioria, mulheres na faixa de 80 anos. A gente tem fisioterapia 2 vezes por semana e na casa 1, que são mais debilitados, 3 vezes por semana. Temos terapia ocupacional todos os dias, de segunda a sexta, onde eles fazem vários tipos de trabalhos, manuais, cognitivos. Todos os pacientes participam de alguma maneira, tá? Assim, até mesmo os acamados, que são mais restritos ao leito, eles participam também. Ou escutam uma música no fone, geralmente aí mais música mesmo, e eles interagem bem, assim. Segundo o Estatuto do Idoso, todos os idosos têm direito a uma moradia digna, seja acompanhado de seus familiares ou sozinhos se preferirem. A responsabilidade pelos seus cuidados passa para o Estado, caso o idoso seja abandonado pela família ou não tenha recursos para se manter. A lei garante, então, assistência integral em instituições de longa permanência. Com rotinas regradas, horários para cada atividade e profissionais de diferentes áreas, as instituições de longa permanência são uma alternativa para idosos com diferentes graus de dependência e que precisam de cuidados. O Estatuto também determina que as ILPIs, públicas ou privadas, são obrigadas a oferecer um padrão de vida digno aos idosos, atendendo às necessidades de higiene, alimentação e bem-estar, podendo sofrer penalidades se não cumprirem as normas. Em Porto Alegre, das 220 instituições de longa permanência cadastradas na Secretaria de Saúde, 128 atendem aos critérios da legislação brasileira e estão com alvará em dia. 55 estão em processo de licenciamento e 37 em renovação. A psicogeriatra Samanda Citardi aconselha que a decisão de ir morar em uma instituição seja amplamente discutida entre o idoso e seus familiares antes que possíveis quadros de saúde se intensifiquem. Nem sempre o idoso que vai morar numa ILPI, ele está com um quadro demencial. Às vezes são pessoas pós acidente vascular cerebral, AVC, né? Ou um pós-cirúrgico, algo que é transitório, né? Então a gente tem que analisar cada caso, né, do idoso. Maria de Lourdes é uma dessas idosas que está no residencial por questões médicas. Depois de ter uma queda na glicose que a deixou inconsciente por 2 dias e 3 noites, a aposentada foi para o Dona Quiera a pedido dos filhos, já que morava sozinha. Eu gosto, mas eu sinto vontade de ir para minha casa. Isso é uma coisa minha. Eu sinto vontade de ter a minha liberdade. Mesmo precisando de cuidados especiais, a idosa de 89 anos não se adaptou à ILPI e deve retornar para o seu apartamento em breve. Um alívio para ela, já que uma das coisas que mais sente falta é a rotina com as amigas de longa data.
nós saímos juntas. Nós passeamos juntas, umas que podem, outras que não podem, mas as que podem sair juntas, vão dançar. A gente vai lá para a ala do Guaíba, lá, tá? A gente vai para lá, leva chimarrão. Chega mais ou menos 5h30, 6 horas, a gente vem embora. Tá? Cada uma no seu apartamento, ninguém se incomoda, ninguém tem nada, tudo numa boa. Vai fazer 23 anos que eu comprei esse apartamento. Há 23 anos que nós somos amigas. Assim como Maria de Lourdes, alguns idosos também não conseguem se adaptar a essa nova rotina. Entre as dificuldades estão o cumprimento de horários, a privação de algumas liberdades e o convívio em grupo. E de repente eu me senti quase que como prisioneira, né? Sim. Porque nós não podemos sair, então só se vem alguém me buscar e alguém me trazer. A falta de contato com os familiares também pode dificultar ainda mais esse período de adequação. Na SPAM, instituição filantrópica conveniada à Prefeitura de Porto Alegre, dos 120 idosos que residem aqui, cerca de 20 têm contato com a família. Por abrigarem idosos com vulnerabilidade social, a entrada é feita por meio de um cadastro na Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Muitos deles a gente ouve, né? Ah, tu é minha família. Vocês aqui são minha família, tu é minha irmã, entendeu? Então, os laços afetivos aqui, eles são, tipo assim, nós, os funcionários no geral, não só nós, a equipe ali, mas todos daqui, né, elas entendem, né, eles entendem que são a família. Maria Artedi é uma dessas residentes que ainda não se acostumou com a nova rotina. Moradora da SPAM há 10 meses, a aposentada sente falta da casa onde viveu por 70 anos. Mas, apesar disso, tem buscado se enturmar e participar das atividades. Olha, eu não vim por minha vontade. Foi minha filha que não perguntou nada para mim se eu gostaria ou não, mas pegou e me trouxe para cá e me deixou aqui. Eu gosto do pessoal daqui, são muito legais, mas nunca é como a casa da gente, né? Apesar de uma parte desses moradores preferir suas próprias casas, tem aqueles que não trocam os residenciais por nada. É o caso da Irani, de 80 anos, que ficou 3 anos aguardando por uma vaga na SPAM. A aposentada escolheu ir para a instituição porque uma de suas irmãs já morava lá. Não saio daqui por dinheiro nenhum. Não, adoro aqui. Aqui é uma espécie de... Não é uma casa de repouso, isso aqui é um... Como é que eu vou te dizer? É um spa. Isso aqui é um spa, para mim, né? E eu estou sempre dizendo para as outras aí, isso aqui é uma beleza, vai, reclama quem não sabe o que é bom. Porque eu gosto muito aqui. A gente tem tudo, tem médico, comida boa todos os dias, cardápio é uma beleza. Tem aqueles que a gente achava que não ia se adaptar e, nossa, 100%. Na segunda semana estavam super adaptados. Olha, para mim é maravilhoso. Eu sei que eu fico no quarto, eu leio, eu pinto, né, essas coisas. No inverno eu faço tricô. Nos casos em que a adaptação ainda está em processo, medidas são tomadas para que tudo se torne mais acolhedor e confortável, como estímulo para que o idoso participe das atividades em grupo e busque interagir com os outros moradores. A troca de quartos para unir aqueles com maior proximidade também acontece. Então, quando faz, por exemplo, uma transição, né, da casa para o local, é bom sempre levar alguma identidade, alguma coisa que identifique esse idoso. Então, às vezes, um abajur, porta-retrato. As atividades em grupo estimulam o convívio diário e contribuem para a criação de laços afetivos entre os moradores. Um desses momentos de troca acontece nos jogos de bingo e quando assistem à televisão. Então, a gente está aqui para promover justamente o direito a ele ser assistido, seja na saúde, seja no próprio acolhimento, ao direito de ter uma habitação, de ter lazer. Por isso que a gente procura organizar bastante atividades também, né? Eles têm direito a lazer, a cultura, tudo que a gente conseguir agregar. Eu participo nas atividades que eles dão, né?
fisioterapia, de livros, tudo que é participar, que eles fazem aqui, eu participo. Eu gosto muito, tá? A prática de atividades recreativas que exercitam o corpo e o cérebro, além da interação e do convívio diário, podem evitar casos de depressão, doença que atinge cerca de 13% de idosos no Brasil, segundo dados do IBGE. Eu tenho histórias assim de idosos que estavam deprimidos em casa, sozinhos, foram para instituições e que de repente ali já arrumaram um namorado, né? Então, viver em sociedade, viver em grupos, assim, a gente fala do sentimento de pertencimento, e isso todos nós precisamos. Mesmo que nem sempre seja a escolha do idoso ir para uma ILPI, muitas vezes é o último recurso para um envelhecimento saudável. O acolhimento, a criação de laços afetivos e as atividades em conjunto podem melhorar o bem-estar e proporcionar dias mais tranquilos e felizes. Quando tem bingo, eu vou sempre. Sou a primeira a estar lá. Me ensinaram eu a jogar, eu nunca tinha jogado na minha vida. Gostei, adorei. Eu fiz um monte de amizade também lá no bingo. É bom, é uma distração muito bacana. Eu gostei muito.